Você já parou para pensar como homens simples, pescadores, cobradores de impostos, revolucionários e até incrédulos foram capazes de transformar o mundo inteiro apenas com uma mensagem? Esses homens tinham algo em comum. Caminharam lado a lado com Jesus. Eles não eram heróis na aparência, nem líderes poderosos diante dos olhos humanos, mas tinham dentro de si a chama da fé e a certeza inabalável de que Cristo era o Filho de Deus. Hoje eu quero te convidar a mergulhar comigo em uma jornada emocionante. A história dos 12 discípulos de Jesus. Cada um deles viveu experiências únicas, testemunhou milagres que desafiaram a lógica humana, enfrentou perseguições implacáveis e, no final, deixou um legado que ecoa até os dias de hoje. A vida desses homens não é apenas um registro histórico, mas uma fonte de inspiração para a nossa caminhada de fé. Talvez você esteja assistindo a este vídeo buscando respostas, renovando a sua esperança ou simplesmente querendo conhecer mais sobre a palavra de Deus. Independentemente do motivo, saiba que você está no lugar certo. Aqui, você vai descobrir como cada discípulo respondeu ao chamado de Cristo, como viveram após a ressurreição e, principalmente, como permaneceram fiéis até o fim, mesmo diante da dor, do sofrimento e da morte. E antes de seguirmos, eu já quero te pedir uma coisa especial. Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quero conhecer você. Quero saber qual cidade, qual país, qual lugar Deus está alcançando através desta mensagem. Esse é um espaço de comunhão. E seu comentário vai inspirar outros a também se conectarem com essa grande família de fé que estamos formando aqui. Além disso, se você sente no coração que este conteúdo pode abençoar mais pessoas, já deixa o seu like, se inscreve no canal Histórias da Bíblia e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias que vão fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não são apenas relatos antigos, mas testemunhos vivos, que nos mostram que seguir a Cristo exige coragem, entrega e amor verdadeiro. Bem-vindo ao canal Histórias da Bíblia. Conheça a vida e a morte dos 12 discípulos de Jesus. Os discípulos deixaram tudo por uma certeza: Jesus é o Cristo. Conheça a verdadeira história destes homens corajosos que viveram e morreram pela fé. Eu me chamo Tiago, filho de Zebedeu. Nasci na Galileia, em Betsaída, e desde jovem já ajudava meu pai na pesca junto com meu irmão João. Jesus apareceu em nossas vidas em um dia comum, caminhando pelas margens do mar da Galileia. Ele simplesmente disse: "Segue-me." Naquele momento, sem hesitar, larguei tudo o que conhecia: barco, redes, família, e segui o Mestre. Ao lado de João e Pedro, fui um dos discípulos mais próximos de Jesus. Testemunhei milagres incríveis: a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração no monte e tantos outros momentos marcantes. No entanto, mesmo sendo puro de coração e cheio de fé ardente, também tinha minhas falhas. Lembro-me de quando pedi para me assentar ao lado de Jesus em seu reino, sem compreender plenamente o sacrifício que viria pela frente. Após a ressurreição e ascensão de Cristo, continuei firme pregando corajosamente em Jerusalém. Infelizmente, minha fé incomodou as autoridades religiosas da época. Herodes Agripa. Primeiro cedeu às pressões dos líderes judeus e mandou prender alguns cristãos, incluindo a mim. Fui julgado injustamente e condenado à morte. O livro de Atos registra o momento em que a espada matou a Tiago. Mas algo surpreendente aconteceu durante meu martírio. O homem encarregado da execução foi tocado por minha serenidade e convicção na fé, ao ponto de também se converter a Cristo naquele momento derradeiro. Assim testemunhei que para os apóstolos não se tratava apenas de uma crença teórica, era uma realidade pela qual estávamos dispostos a dar nossas vidas. Me chamo Tiago, filho de Alfeu, conhecido também como Tiago Menor. Nasci e fui criado em Cafarnaum, na Galileia. Minha mãe era seguidora de Jesus e até esteve presente durante a crucificação. Desde pequeno, fui ensinado nos caminhos do Senhor e aprendi a amar a Deus acima de tudo. Sempre fui discreto, tranquilo
e devo confessar que a simplicidade era minha marca registrada. Muitos me chamavam de Tiago Menor, não por ser menos importante, mas porque eu preferia passar despercebido pelas multidões. Quando Jesus me chamou para segui-lo, não hesitei. Estava determinado a viver minha fé de forma íntegra e autêntica. Testemunhei os milagres realizados por Cristo. Vi cegos recuperarem a visão, leprosos serem curados, e ouvi suas palavras de sabedoria que ecoaram em meu coração para sempre. Quando o Espírito Santo desceu sobre nós em Pentecostes, senti uma nova unção e fui enviado para terras distantes, proclamar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Percorri desertos escaldantes, vilarejos abandonados e cidades pagãs, levando a mensagem da esperança. Era uma jornada solitária, muitas vezes, mas eu continuava firme na fé que ardia no meu peito. No Egito, ao confrontar os sacerdotes pagãos com o poder do Evangelho, fui duramente perseguido. Acusaram-me de blasfêmia contra os deuses locais e me arrastaram diante de uma multidão enfurecida. Pedras voavam em minha direção, enquanto eu proclamava o amor transformador de Jesus Cristo. Cada golpe era suportado com resignação e orações silenciosas aos céus. Mas eles não se contentaram apenas com as pedradas. Um golpe brutal na cabeça deixou-me tonto no chão frio. Senti o meu crânio se partindo, enquanto as trevas se aproximavam rapidamente. A última imagem que lembro foi a multidão exultante pela sua vileza, até que a escuridão me envolveu por completa. Me chamo André. Nasci e cresci em Betsaida, uma pequena cidade de pescadores na Galileia. Desde pequeno, eu e meu irmão Pedro nos dedicamos ao ofício da pesca, seguindo os passos de nosso pai. No entanto, havia algo dentro de mim que ansiava por mais do que apenas lançar as redes ao mar. Eu era um buscador, alguém que procurava respostas para as perguntas mais profundas da alma. Foi assim que um dia conheci João Batista e fui impactado por suas palavras sobre o Messias que estava por vir. Toda a minha vida pareceu tomar um novo rumo naquele momento. Foi quando João apontou para Jesus e proclamou: "Eis o Cordeiro de Deus." Meu coração ardeu de uma maneira indescritível. Eu sabia que ali estava a resposta para todas as minhas buscas. Sem pensar duas vezes, segui a Jesus e não olhei para trás. Lembro-me vividamente do momento em que me tornei o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias perante todos. Enquanto muitos duvidavam ou questionavam, eu tinha plena convicção em meu coração de quem ele era. Após a ressurreição e Pentecostes, fui enviado em missão para divulgar as boas novas em terras distantes. Passei pelos recantos mais remotos do Mar Negro e da Grécia, pregando com fervor entre povos pagãos, sedentos pela verdadeira esperança. Foi durante essa jornada que cheguei até Pátrias, onde ocorreu um dos eventos mais marcantes da minha vida. Ali encontrei a esposa de um governador romano, uma mulher ferida pela vida e faminta por algo mais profundo do que o mundo poderia oferecer. Com palavras simples, mas carregadas de poder divino, eu testemunhei a transformação milagrosa no coração dela e em tantos outros que escutavam a mensagem da salvação em Cristo Jesus com ardor e fé inabalável. Me chamo Tomé, um dos discípulos de Jesus. Nasci na Galileia e desde jovem fui conhecido por minha lealdade e coragem. Recordo-me de um tempo em que caminhei ao lado do Mestre, observando seus milagres e ouvindo suas palavras cheias de sabedoria. Era a voz firme e gentil de Jesus que ecoava em meu coração, trazendo luz às minhas dúvidas e incertezas. Lembro-me do dia em que ele decidiu voltar à Judéia, enfrentando os perigos iminentes com determinação e fé. Eu, sempre impulsivo, declarei: "Vamos morrer com Jesus." Por mais que as sombras da incerteza tentassem se apoderar de mim, eu permanecia firme ao lado do Salvador. Após sua ressurreição, o Espírito Santo desceu sobre nós em Pentecostes, renovando nossas forças e nos enviando para pregar o Evangelho aos confins da terra. Foi assim que parti em uma missão desafiadora rumo ao Oriente, atravessando desertos áridos até alcançar as terras distantes da Índia. Ali, testemunhei o poder transformador das palavras de Jesus enquanto anunciava a salvação aos corações sedentos por esperança. Realizei milagres em nome do Mestre
guiado por uma fé inabalável que vencia o ceticismo e a descrença dos incrédulos. Consegui converter muitos à luz do Evangelho, incluindo membros importantes da realeza local. No entanto, minha missão não foi isenta de adversidades. Enfrentei a ira dos sacerdotes hindus que se opunham às boas novas de Jesus Cristo. Em um momento solene de oração diante do Altíssimo, fui capturado pelos inimigos da fé e fui cruelmente martirizado pelas lançadas dos perseguidores da verdade divina. Mesmo diante da morte iminente, meu coração transbordava de convicção na causa pela qual eu havia entregado minha vida, a proclamação do Evangelho libertador manifestado em Cristo Jesus. Me chamo Bartolomeu, identificado por muitos como Natanael, e venho de Caná da Galileia. Quando fui apresentado a Jesus por Felipe, confesso que duvidei. Será que algo bom poderia sair de Nazaré? No entanto, bastou um encontro com o próprio Cristo para que minhas dúvidas se dissipassem. Ele me viu como eu era verdadeiramente, um verdadeiro israelita em quem não havia falsidade. Fui cativado pela sinceridade e pelo poder de suas palavras. A partir daquele dia, decidi seguir o Mestre com todo o meu coração e dedicação. Testemunhei milagres incontáveis durante seu ministério terreno e aprendi lições preciosas a cada passo ao seu lado. Após sua ascensão, senti o chamado para levar a mensagem do Evangelho a terras distantes. Minha missão me levou por lugares inóspitos como Lica, Etiópia e Arábia, onde pude compartilhar as boas novas com aqueles sedentos pela verdadeira esperança. Por fim, cheguei à Armênia, onde encontrei um povo receptivo à mensagem do Evangelho, mas também enfrentei a fúria dos sacerdotes pagãos locais. Por manter-me firme na fé e recusar renunciar aos princípios cristãos diante das pressões exteriores, fui capturado e condenado à morte de forma cruel. Segundo relatos da tradição, tive minha pele arrancada viva e depois fui decapitado. Mesmo diante da agonia brutal da tortura imposta pelos algozes pagãos, permaneci firme em minha convicção na verdade evangélica. Dizem que louvei a Deus, mesmo quando as chamas devoravam minha carne inocente. Meu corpo foi sepultado em Albanópolis como símbolo eterno de coragem inabalável e compromisso absoluto com os princípios divinos. Me chamo Mateus, mas talvez você me conheça como Levi, o cobrador de impostos. Antes de seguir Jesus, eu vivia entre moedas e planilhas em Cafarnaum, desprezado pelo povo judeu por trabalhar para os romanos. Minha vida era marcada pela solidão e pela sensação de vazio que o dinheiro não podia preencher. Até que um dia, ouvi aquelas duas palavras que mudaram tudo. Siga-me. Foi Jesus quem me chamou no meio do meu trabalho rotineiro, e eu não hesitei em largar tudo. O lucro, o poder, o conforto material. Segui o Mestre com todo o meu coração, e tornei-me um discípulo fiel e dedicado. Registrei os ensinamentos de Cristo em um dos evangelhos mais completos, direcionados especialmente para os judeus em busca do Messias prometido. Após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, fui enviado para levar a mensagem da salvação pela Judéia, Síria e Etiópia adentro. Preguei com ousadia nas regiões dominadas por religiões antigas e governantes tiranos, enfrentando perigos iminentes todos os dias. Na Etiópia, onde muitos se curvavam diante de ídolos sem vida, anunciei a verdade libertadora de Cristo com coragem inabalável. Muitos foram convertidos à fé cristã através das minhas palavras fervorosas que desafiavam as estruturas estabelecidas pela sociedade da época. Contudo, minha ousadia custou caro ao despertar a fúria do rei local e dos sacerdotes pagãos. Condenado à morte dentro de um templo pagão após me recusar a adorar ídolos inúteis feitos por mãos humanas, enfrentei com serenidade o preço da minha fé. Fui morto à espada como mártir da verdade que proclamei até o último suspiro. Me chamo Felipe e fui um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Desde o momento em que ele me convidou a segui-lo, busquei sempre compartilhar minhas descobertas com os outros. Em uma ocasião, ao encontrar Natanael, não hesitei em proclamar: achamos aquele de quem Moisés escreveu. Minha acessibilidade e praticidade me levaram a colaborar na multiplicação dos pães.
e mais tarde fui abordado por gregos interessados em conhecer a verdade que eu representava. Eu era aquela ponte entre diferentes culturas, um apóstolo com visão ampla além das fronteiras. Após a ressurreição de Jesus, minha jornada missionária me levou até Frígia, na atual Turquia. Ali desafiei práticas pagãs e confrontei sistemas de crenças enraizados. Em um momento marcante em Hierápolis, libertei uma jovem possuída por espíritos malignos, o que levou à minha prisão. Fui sentenciado à crucificação e enfrentei a morte de cabeça erguida, mesmo sendo pregado de cabeça para baixo. Minha mensagem resistiu até os últimos momentos da minha vida terrena, quando ainda orava e encorajava os crentes enquanto estava na cruz invertida. Ainda há relatos sobre minha morte cantando louvores ao Senhor. Mesmo após a partida deste mundo físico, deixei um legado de fé prática e evangelismo fervoroso que ecoa pelos séculos adiante. Me chamo Simão, também conhecido como o Zelote, e gostaria de compartilhar um pouco mais sobre a minha jornada ao lado de Jesus. Antes de encontrá-lo, eu fazia parte de um grupo revolucionário judeu que lutava contra o domínio romano com toda a minha intensidade e fervor. No entanto, quando Cristo cruzou o meu caminho, algo dentro de mim mudou para sempre. A espada que antes empunhava com determinação foi substituída pela cruz da redenção, e o ódio que habitava meu coração se transformou na paz que só Ele pode oferecer. Durante o tempo em que estive ao lado do Mestre, aprendi a ser um homem moldado pela obediência e guiado pelos ensinamentos daquele que veio para trazer a verdadeira liberdade. Após a sua ascensão aos céus, senti-me chamado a pregar nas regiões mais difíceis, como a Síria e a Pérsia. Foi lá que enfrentei forte oposição dos líderes religiosos locais, dispostos a silenciar a mensagem transformadora do Evangelho. Em algum ponto da Pérsia, fui capturado e brutalmente executado por me recusar a renegar a Cristo e adorar ídolos pagãos. Ao cerrarem-me ao meio em um ato bárbaro, permaneci firme na minha fé até o último suspiro, testemunhando que nada poderia separar-me do amor de Cristo. Curiosamente, há relatos que indicam que também levei a mensagem de salvação para os confins do norte, impactando vidas com as boas novas da redenção em Cristo. Me chamo Judas Tadeu, e ao longo da minha jornada como discípulo de Jesus, percorri terras desconhecidas, desafiando as trevas com a luz do Evangelho. Ao lado de Simão, o Zelote, atravessei regiões hostis como a Síria, Arábia e Pérsia, compartilhando a mensagem libertadora que transformara nossas vidas. Enfrentamos ameaças constantes, mas nada conseguia silenciar a voz que clamava por justiça e redenção. Na Mesopotâmia, testemunhei corações endurecidos pela opressão se rendendo ao poder do amor de Cristo. Milhares foram alcançados com palavras simples e poderosas, desafiando as estruturas estabelecidas e apontando para um caminho de esperança. Contudo, nosso comprometimento com a verdade incomodou os líderes religiosos da época. Capturado por nossa ousadia de pregar o nome de Cristo entre multidões hostis, fui submetido a uma morte cruel, apedrejado até o último suspiro ao lado de Simão. Meu corpo foi sepultado em Beirute sob olhares surpresos dos presentes. Hoje, sou reconhecido como padroeiro das causas impossíveis, um símbolo eterno de que mesmo diante das adversidades mais sombrias, é possível encontrar o brilho da fé inabalável. Me chamo Pedro, nasci em Betsaida, irmão de André e também pescador. Desde o início, fui conhecido por minha impulsividade, fé inabalável e coração cheio de falhas e arrependimento. Meu nome original era Simão, mas Jesus me rebatizou como Pedro, que significa rocha. Tive o privilégio de andar sobre as águas ao lado do Mestre e de declarar com convicção: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No entanto, também fui aquele que negou Jesus 3 vezes antes do amanhecer. Após a ressurreição de Cristo, tornei-me o porta-voz dos apóstolos e preguei com ousadia em Pentecostes, levando 3.000 pessoas a se converterem em um único dia. Curei os doentes, desafiei o sinédrio sem medo e guiei a igreja com firmeza para Antioquia e Roma, fortalecendo a fé dos cristãos perseguidos em meio à barbaridade do governo de Nero. Fui preso e condenado à crucificação em Roma,
suplicando para ser crucificado de cabeça para baixo por não me julgar digno de morrer da mesma forma que meu Senhor. Assim, meu sangue se tornou semente para uma geração de mártires que deram suas vidas pela causa da verdade eterna. Curiosamente, hoje a Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi construída sobre o local onde se acredita que fui sepultado após ter dado tudo até a última gota de sangue pela fé que abraçava. Eu creio em Jesus. Inscreva-se no canal Histórias da Bíblia e conheça mais sobre essas histórias inspiradoras. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. A história dos apóstolos vive em cada um de nós.